Você quer viajar por Orlando, mas não sabe ao certo quantos dias você precisa para conhecer a Disney, Universal e todas as outras atrações da cidade? Então fica comigo pelos próximos minutos que eu vou te mostrar ao certo quantos dias são necessários para conhecer Orlando de verdade. Eu sou o Daniel e nesses mais de 11 anos viajando para Orlando eu tive várias viagens proveitosas e outras nem tanto. E eu posso afirmar que a quantidade de dias da sua viagem pode tornar ela mais proveitosa ou não. Mas afinal, quantos dias eu preciso para conhecer Orlando? A resposta você confere agora. Antes disso, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificações. Assim, todo conteúdo novo que eu postar, você vai ficar sabendo e não vai perder nada aqui no nosso canal. Muito bem, se você quer saber qual o tempo ideal para ficar em Orlando na sua próxima viagem, esse é o lugar certo, você vai ficar sabendo dessa resposta agora. Essa é uma dúvida muito comum que acontece geralmente no início do planejamento da viagem. Então, antes de comprar a passagem aérea, antes de fechar as datas de hospedagem, naturalmente você tem que saber quantos dias você vai ficar na cidade. E a pergunta que surge é, quantos dias eu preciso para aproveitar bastante Orlando? Então, vamos dar uma olhada agora nesse gráfico. Você está vendo aí uma timeline, uma linha do tempo, onde a viagem, obviamente, começa na ida e termina na viagem de volta. A gente vai ver quantos dias a gente tem que distribuir ao longo desse período para que você possa aproveitar bastante as suas férias, aproveitar demais a sua viagem e voltar aí com lembranças inesquecíveis de Orlando. Bom, a primeira coisa que você tem que considerar é a sua viagem de ida. E aí tem uma sacada que eu quero te passar já no início da nossa conversa. É o seguinte, quando você vai viajar, você tem que pensar no horário que você vai sair do Brasil e no horário que você vai chegar em Orlando. Isso muda bastante, vai depender, por exemplo, do horário que você vai sair daqui. Então, por exemplo, se você vai sair daqui na parte da manhã do Brasil e voar com voo direto até Orlando, você vai chegar provavelmente aí no final da tarde, no início da noite. Uma viagem partindo de São Paulo para Orlando, voo direto dá mais ou menos de 8 a 9 horas. Então você pode também pegar um voo com conexão, então tem que ver o tempo da conexão, pode ser que você chegue mais tarde, pode ser que chegue somente no outro dia. Então varia bastante de acordo com o horário que você sai e também essa questão das conexões. Então se você vai pegar um voo com 2 ou 3 conexões, pode ser que se demore muito para chegar lá. E por que que isso é importante? Porque quando você sai da sua casa no Brasil e antes de chegar em Orlando, você já está viajando e esse tempo já está contando lá no seu cronograma. Então, por exemplo, se você vai viajar durante 15 dias, 2 semanas, e você vai gastar um dia inteiro viajando, então, na verdade, você não vai ter 15 dias para ficar na cidade, você vai ter 14 dias, por exemplo, né? A gente vai ver isso agora no detalhe. Mas considere, então, a viagem de ida como um tempo que você já tem que contabilizar lá das suas férias, tá? Para efeito de exemplo, eu coloquei aqui, então, uma viagem de ida contando um dia. Então, esse número 1 aqui em vermelho está significando que eu já estou consumindo um dia do meu planejamento para minha viagem. Então, por exemplo, eu vou sair daqui de manhã e vou chegar em Orlando na parte da noite. Se você, por exemplo, sair à noite do Brasil, fizer aquele voo direto durante a madrugada e chegar no outro dia de manhã, pode ser que você não conte esse dia, porque você vai sair à noite daqui, vai chegar de manhã, apesar do cansaço físico da viagem, tudo é um dia que você já pode aproveitar, já pode sair para fazer umas compras, passar no Walmart, passar nas farmácias de Orlando, enfim, você já vai estar gastando tempo ali dentro da sua viagem. Então considere a viagem de ida como um dia que você tem que contabilizar lá. Bom, depois disso tem, claro, os parques. Então vamos começar aqui, por exemplo, com a Disney. Lembrando que isso é só um exemplo, você pode começar com outros parques. Mas na Disney World, nós temos então 6 parques em Orlando. Você tem que considerar 4 parques temáticos, que são Magic Kingdom, Animal Kingdom, o Epcot e Hollywood Studios. E a Disney tem também 2 parques aquáticos, que são muito visitados o ano inteiro, mas principalmente no verão, que é o Typhoon Lagoon e o Blizzard Beach. Se você for nesses 6 parques, vamos considerar que você vá visitar todos esses 6 parques da Disney, então você vai levar 6 dias. Aí você pode perguntar, Daniel, mas não tem aquele ingresso lá, o Park Hopper, que eu consigo visitar 2 parques no mesmo dia? Olha, tem sim esse ingresso, você pode fazer isso com um ingresso especial chamado Park Hopper. Você consegue, por exemplo, ir no Magic Kingdom na parte da manhã e ir no Hollywood Studios ou qualquer outro parque, por exemplo, na parte da tarde. Mas eu não recomendo que você faça isso. Afinal, você está criando tanta expectativa para ir por Orlando, para conhecer os parques, e os parques são incríveis, tem muitas atrações e é muito difícil mesmo, você aproveitar o parque em meio período. Então eu recomendo que você considere pelo menos um dia inteiro para visitar aquele parque e ficar nele lá para aproveitar todas as atrações, ficar até o show noturno, por exemplo, Magic Kingdom, tem o Happily Ever After, que é o show de fogos,
que é sensacional, você não pode perder. Então, assim, de cara, eu já recomendo que você não faça Park Hopper, a menos que você é um visitante já avançado de Orlando, já conhece todas as atrações e quer ir no parque especificamente para andar em 2 ou 3 atrações e depois ir no outro para fazer a mesma coisa. Mas enfim, vamos considerar aqui uma viagem normal, que se você for nos 6 parques, então você tem que considerar mais 6 dias. Então aqui no nosso gráfico, temos ali em vermelho já 7 dias de viagem. Bom, você também provavelmente vai nos parques da Universal. Então nós temos 3 parques Universal na cidade, temos o Universal Isle of Adventure, temos o Universal Studios e também o novo parque aquático da Universal, que é o Volcano Bay. Se você for nesses 3 parques, então já tinha 7 dias lá com Disney, mais 3 dias de Universal, considerando a mesma coisa, 3 dias, 3 parques. Então aí você já gastou 10 dias do seu roteiro, 10 dias do seu cronograma de viagem para fazer então esses parques da Disney e da Universal. Provavelmente você também queira visitar o SeaWorld. E o SeaWorld tem 3 parques também. Então veja que eu estou considerando que você vai em todos. Obviamente você pode decidir em apenas 2 parques da Disney ou apenas um da Universal, enfim. Mas considerando que você vai visitar tudo e aproveitar assim totalmente a sua viagem, no SeaWorld você tem o próprio SeaWorld, que é aquele parque que tem o show dos animais, o show da baleia, tem o show dos golfinhos, tem as montanhas russas bem famosas em Orlando, a Mako, por exemplo, que fica no SeaWorld, que é um parque bem bacana mesmo, eu gosto muito e recomendo que você visite. E tem também 2 parques aquáticos, que é o Aquática e tem o Discover Cove, que é aquele parque que você tem a experiência com os animais, de nadar com os golfinhos, tirar foto e tudo mais. Bom, então temos aqui os principais parques em Orlando, tá? Vamos olhar agora a parte de compras, mas antes disso, deixa eu só fazer um ponto de observação aqui. Eu estou considerando só os parques dentro de Orlando, tá? Claro que tem outros parques fora também, que se você quiser visitar, você precisa contabilizar também aqui no teu cronograma. Então, por exemplo, na rede SeaWorld tem também o Busch Gardens, que é aquele parque famoso por ter as montanhas russas, né? Um parque só de montanha russa, e tem também o safari dos animais, que é bem bacana. Só que esse parque ele fica em Tampa, então você precisa fazer uma viagem de 1 hora e pouco, 1 hora e meia mais ou menos, de carro para chegar até ele. Eu não estou considerando aqui no exemplo de hoje, mas você pode considerar se você quiser, tá? Tem também o Legoland, que é um parque bem infantil, mas é legal para as crianças. Enfim, fica aí só esses pontos de consideração. Bom, se você vai para Orlando e faz os parques, você naturalmente também vai querer fazer um roteiro de compras e aproveitar essa parte que é tão legal na cidade, tá? Então, assim, tem várias opções de compras na cidade, mas são muitas opções, são muitas lojas. É muito difícil você fazer, assim, a maioria do que a cidade oferece. Mas eu estou colocando o que há de principal, que são os 2 outlets premium, né, da rede premium. Tem o outlet premium da Vineland, que é uma das avenidas da cidade, e tem também o outlet premium da International Drive, que é uma outra importante avenida. Eles são da mesma rede, mas são diferentes. Mas tem basicamente as mesmas lojas com pequenas diferenças, tá? Tem outros outlets na cidade também menos importantes do que esse, mas muito bons. Como, por exemplo, Lake Buena Vista Factory Stores, que fica em Kissimmee, ali na região de Lake Buena Vista. Bom, eu considerei 2 outlets aqui. Tem mais do que isso, mas estou considerando que 2 é um número razoável para você visitar e fazer suas compras. O que tem legal em Orlando também são os plazas. São como se fossem centros de compra a céu aberto, que tem várias lojas importantes e bem conhecidas dos brasileiros. Dentre elas as lojas de departamentos, como a Ross Dress for Less, a famosa Ross, tem a Marshalls, tem a TJ Maxx, tem a Burlington. São lojas que você consegue comprar roupas, calçados, bolsas, acessórios com preço muito mais barato do que em lojas oficiais, nos outlets e nos shoppings. Então, recomendo que você visite pelo menos os 2 plazas, tem uns bem legais. Tem o The Loop, por exemplo, que fica ali em Kissimmee, que é bem legal também, tem lojas sensacionais. E tem também, é claro, os shopping centers, que em Orlando são conhecidos como malls. Tem o Florida Mall, né, que é da mesma rede, da mesma administradora dos outlets premium, e tem também o Millennium, Mall at Millennium, que é um shopping com marcas mais de grife, é um shopping mais caro, mas é muito bonito e vale o passeio, que fica na região de Millennium, tá? Então, eu estou considerando o seguinte, que para você visitar todos esses 6 roteiros de compras que eu coloquei aqui, você vai levar mais 2 dias. Então você sai ali de 12 dias, né, que estava ali no SeaWorld, e pula para 14 visitando os roteiros de compras. É claro que isso pode ser menos ou pode ser mais, você vai adequar da forma que você precisar. E, por último e não menos importante, algo que muita gente se esquece de considerar na hora de fazer o cronograma de viagem, que são os dias de descanso. Então veja, até os outlets aqui você gastou 14 dias direto, batidão, indo em parque, fazendo compras, fazendo outros roteiros.
E os dias de descanso? É por isso que muita gente se desgasta, volta cansado para o Brasil, ou não consegue aproveitar direito as férias e volta às vezes muito frustrado, porque não incluiu dias de descanso no meio desse roteiro. Eu estou colocando por último aqui mais 3 dias de descanso, considerando que a gente vai ter aqui 14 dias de atrações, parques, compras e etc. Tá? Em geral, o cálculo é mais ou menos assim, a cada 3 dias de parque, no máximo 4 dias, coloque um dia de descanso para você não se desgastar e sua família também. Eu não sei se você já parou para fazer esse cálculo ou conversou com quem já foi, mas em Orlando se anda em média 12 a 13 quilômetros por dia de parque. Pode ser muito mais, pode ser menos, mas a média é mais ou menos 12 a 13 quilômetros. Então imagina isso durante 3 dias direto sem descansar. Então aproveite para descansar, curta a piscina do hotel, visite a Disney Springs ou o City Walk da Universal, que são centros de convivência com lojas, restaurantes, muito legais. Aproveite para ir no jogo da NBA, no basquete, ou fazer outras opções de passeio bem legais que tem em Orlando e na região também. Se tiver calor, você pode pegar o carro, andar 1 hora e meia mais ou menos, e ir até uma praia que não tem em Orlando, mas tem ali na região de Orlando, em Clearwater, por exemplo, uma praia bacana que fica perto. Eu acho que você pode aproveitar e vai ser bem legal. Então, vamos lá, fazendo o fechamento aqui agora. Considerando que você vai nesses parques da Disney, Universal, SeaWorld, vai fazer compras, e vai fazer alguns passeios e aproveitar para tirar algum descanso, essa viagem aqui, olha, por tabela já deu aqui mais ou menos 17 dias. Mas, assim como na viagem de ida, você tem que considerar, então, mais um dia para voltar. Se, por exemplo, você vai ter que ir para o aeroporto na parte da manhã para pegar o seu voo ali na hora do almoço ou logo depois do almoço. Então, você já gastou aquele dia para arrumar a mala, para fazer o fechamento ali da viagem, para se dirigir até o aeroporto, que isso demora, é legal que você chegue com antecedência. Então, vamos colocar mais um dia aí para volta. Então, o meu tempo de viagem aqui, nesse exercício, nesse simulado que a gente fez, deu 18 dias. Então, o que eu quero dizer para você? Antes de você fechar o cronograma de viagem, antes de você fechar as passagens de ida e volta, passagem aérea, antes de você contratar o hotel, faça cálculos. Pense, sente com a família, discuta com os amigos, enfim, com o seu grupo de viagem, quais são os parques que vocês vão querer conhecer, quais são os roteiros de compra que vocês vão querer ir, quanto tempo você vai dedicar para cada uma dessas atividades. Esse ainda não é o roteiro é assunto para outro dia, para outra conversa. O roteiro é um pouco mais detalhado do que isso. Mas ele é o princípio de um roteiro, é um cronograma que vai te mostrar exatamente quanto tempo você vai consumir com cada uma das atividades que você vai fazer quando estiver em Orlando. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aqui o seu like e não esquece de compartilhar com seus amigos. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que tem o sonho de conhecer a Disney, ou então que de repente já está planejando uma viagem para Orlando. Tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito essa pessoa também. E para não perder nada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Assim, todo conteúdo novo, você fica sabendo e não perde nada aqui no canal da Tri. Então por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo.